Aceitam a paz do Senhor, meus irmãos? Quem sauda todos vocês é a sua irmã em Cristo, Daniela Souza. No vídeo de hoje nós iremos abordar sobre o tema Crescendo e Amadurecendo Espiritualmente, com base em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Sabemos que o objetivo para o desenvolvimento espiritual de uma pessoa deve se tornar uma forma mais sólida, aonde irá trazer um amadurecimento espiritualmente, crescendo em sabedoria, em estatura e em graça com o espírito transformado. Nós temos a base em Romanos capítulo 6, que aprenda a viver pela fé, a andar no Espírito e a se submeter à justiça de Deus. Então eu já quero trazer aqui o primeiro tópico, que é adolescente crescendo e amadurecendo espiritualmente. Como é um adolescente maturo espiritualmente? Vamos ver como que é? Um adolescente maturo espiritualmente é uma pessoa que se tornou cristã e começou a crescer, mas depois parou de crescer e continua a apresentar as seguintes características, sendo ela a primeira: ele age como quem não é cristão. Então eu vou deixar aqui as referências bíblicas, se depois os irmãos quiserem acompanhar dentro da palavra de Deus, para esse vídeo não ficar muito longo, que é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. O segundo, ele não é capaz de entender os ensinamentos difíceis da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Terceiro, ele experimenta a inveja, contenda e divisões. Ele se deixa levar muito fácil por coisas banais e por coisas alheias e não entende que ele pode estar colocando a vida dele em Deus em um grande risco. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. A quarta, a sua conversa, compreensão e pensamento das coisas espirituais são limitados. São pessoas que têm uma grande dificuldade para entender das coisas de Deus. São pessoas que têm uma grande dificuldade para entender da palavra, para entender do mundo espiritual. Porque, como a Bíblia diz, que aquele que é nascido da carne vai entender as coisas da carne, né? Tu lembra de quando Jesus falou ali com Nicodemos? Mas aquele que é nascido do Espírito, para entender as coisas do Espírito, tem que nascer de novo, não é? E o versículo base, que a sua conversa, compreensão e pensamento das coisas espirituais são limitados, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, aqui a palavra do Senhor, ela está mostrando, né, sobre a imaturidade. A partir do momento que a pessoa ela se dispõe a crescer na presença de Deus, a sua conduta também ela precisa ser mudada, as suas atitudes também precisa ser mudada. O quinto tópico, ele é jogado de um lado para o outro por todo o ensino falso. Efésios capítulo 4, versículo 14. Que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. O sexto tópico, ele é facilmente enganado por falsos mestres. Efésios capítulo 4, versículo 14, aonde nós acabamos de ler. O sétimo tópico, ele não consegue ouvir a verdade espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 11. O oitavo, ele precisa conhecer os fundamentos do cristianismo. Hebreus capítulo 5, versículo 12. O nono, ele é inábil na palavra de justiça. Hebreus capítulo 5, versículo 13. E o décimo, seus sentidos não são desenvolvidos para reconhecer o bem e o mal. Hebreus capítulo 5,
versículo 14. Nós vemos aqui o segundo tópico principal, que é o amadurecimento, ele vem com a obediência. Muitos de nós, muitas das vezes, nos perguntamos, eu realmente amo a Deus, a Jesus? Uma das maiores que podem ser respondidas é pedindo acompanhamento. Eu obedeço a eles. João, capítulo 3. O terceiro tópico, que é a maturidade espiritual, ela requer, ela exige um esforço em, primeiramente, aprendizado. Hebreus 5,12 vai nos mostrar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai mostrar que cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maturidade espiritual, ela requer um esforço em ir em frente, não se esquecendo que você aprendeu, mas construindo sobre o seu conhecimento, ou seja, a cada dia procurando ser melhor na presença de Deus. E para nós já finalizarmos esse vídeo, uma pessoa quando está na sua adolescência espiritual é aquele que está crescendo da mesma maneira que Cristo cresceu como criança. Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 51 mostra um adolescente que está se tornando forte em espírito, em desenvolvimento de caráter e atitudes cristãs, que busca crescer em sabedoria divina, que está crescendo na graça, que tem a atitude de um aluno, ou seja, procura sempre aprender de Cristo e aprender também com o pastor, aprender com os irmãos, que se desenvolve no seu ministério, porque nós sabemos que para cada pessoa Deus chamou para um ministério. Para cada pessoa, Deus ali entregou algo para ser executado na obra. E muitas pessoas têm até mesmo a dificuldade de entender, de saber. Eu sei que já é um tema para outro vídeo, mas eu só estou abrindo aqui um parênteses só para lembrar que nós não podemos nos esquecer o para que nós somos chamados. E quando alguém está na fase da adolescência espiritual, essa pessoa ela também está aprendendo a crescer sobre a submissão aos seus líderes, a submissão ministerial. É uma pessoa que desenvolve um relacionamento saudável, familiar e com todos que estão à sua volta. É uma pessoa a qual a cada dia está vivendo o novo de vida em Deus, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para isso requer um esforço da sua parte também. Que Deus abençoe a sua vida, fique com esta palavra, compartilhe com os teus amigos e a paz do Senhor Jesus.